Em 1921, aporta na cidade de Curitiba um senhor chamado Giuseppe Lattes, casado com Carolina Maroni. Eles são pessoas que vieram da Itália, lutaram na Primeira Grande Guerra e agora vieram para o Brasil em busca de maior estabilidade. Em 1924, esse casal, eles têm um filho que vem a se chamar Cesare Mansueto Giulio Lattes, que no futuro vai ser um grande cientista chamado César Lattes. Entretanto, na infância de César Lattes, o que acontece? Já em 1930, ou seja, quando ele já tinha 6 anos, acontece a Revolução de 30. E essa família, então, é obrigada a voltar para a Itália e permanecer por lá por 6 meses. E após isso, então, eles retornam para o Brasil. Mas, nesse período em que o Giuseppe Lattes volta para a Europa, ele trabalha em um banco como gerente. Por quê? Porque ele havia fundado aqui no Brasil um banco chamado Brasul. E lá, então, na França, ele trabalha num banco ítalo-francês, que depois, aqui no Brasil, veio a ser conhecido como Sudameris, que hoje nem existe mais esse banco. Mas, então, ele faz parte de um grupo, um tanto quanto de elite. Por quê? Porque eram pessoas que tinham um certo dinheiro, porque trabalhavam em bancos. Dessa forma, então, o Giuseppe Lattes ele consegue entrar em contato com pessoas de um nível social um pouco mais alto. E uma dessas pessoas que ele consegue entrar em contato é com um cientista ítalo-ucraniano chamado Gleb Vatagin. Esse cientista, esse físico, ele vai ser muito importante, não só para o próprio César Lattes, como para a história da física no Brasil. Logo em seguida, na década de 30, depois de 6 meses, eles retornam para o Brasil. Só que, em vez de voltarem para Curitiba, eles vão para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, o César Lattes começa a ter aulas que são particulares com uma professora. Isso daí acontece por, na realidade, um período relativamente não muito grande da infância dele, sendo que logo em seguida ele vai para um colégio chamado Instituto Menegap. E ele fica ali por aproximadamente mais uns 6 meses. Entretanto, logo em seguida, a família se muda para a cidade de São Paulo. E lá, então, o César Lattes ele começa a estudar num colégio de origem italiana chamado Dante Alighieri. E dessa forma, então, ele começa a ter notas muito boas. Então, o jovem César Lattes obtém notas muito boas. E isso vai de 1934 até 1938. No ano de 1938, o pai, no caso Giuseppe Lattes, ele descobre que o Gleb Vatagin estava morando aqui no Brasil. Ou seja, ele tinha vindo lá da região da Europa para trabalhar na Universidade de São Paulo. Por quê? Houve um desenvolvimento nesse período das universidades no Brasil. Desenvolvimento no sentido é o seguinte: começou a surgir alguns centros de estudo na realidade. E um local muito proeminente seria a cidade de São Paulo. E dessa forma, então, fundou-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E quem ficou responsável por ir atrás de grandes cientistas para ajudar a compor
o quadro e também elaborar os laboratórios foi um engenheiro e matemático chamado Teodoro Ramos. Inicialmente, o Teodoro Ramos tinha convidado o Enrico Fermi para vir trabalhar no Brasil. Só que, no caso, o Enrico Fermi falou não para ele, porque ele estava envolvido com algumas pesquisas secretas na época. E, nesse caso, então, o Gleb Wataguin, ele resolve vir para o Brasil. Chegando aqui, então, ele ajuda a fundar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Então, notem que esse cientista é muito importante para a história da física, da ciência, na realidade, no Brasil, uma vez que ele funda uma das principais faculdades de ciências aqui do nosso país. E, obviamente, pelo fato do Giuseppe já conhecer o Gleb, o que ele faz? Ele vai até esse físico e apresenta o filho dele. Então ele faz um meio de campo para o César Lattes poder estudar na USP com o Gleb Wataguin. E dessa forma, então, já na sua tenra idade, né, em 1938, o César Lattes começa a trabalhar com um físico muito importante. E quando César Lattes alcança seus 19 anos, no ano de 1943, ele recebe a sua graduação em Física. Observem que ele recebe a graduação com 19 anos, e isso é muito interessante para a carreira de um cientista, porque ele agora é uma pessoa diplomada e muito cedo. Isso abre portas, porque ele pôde começar a trabalhar com cientistas fora do Brasil. E, obviamente, devido a essa grande proeminência do César Lattes, por ser muito jovem e por fazer parte de uma geração bastante importante da história do Brasil, porque foram orientados pelo Gleb Wataguin, ele foi convidado a trabalhar lá na Europa, mais especificamente na Universidade de Bristol, com o professor Occhialini. E nesse caso, o que acontece? Ele vai trabalhar nesse laboratório que era chefiado nada mais, nada menos do que pelo Cecil Powell. E nós conhecemos essa história. O César Lattes, quando chega lá, baseado numa pesquisa do próprio Occhialini, percebeu que havia ali alguns desvios de partículas. E naquele momento, quando o César Lattes vê isso, ele diz: temos aqui um meson. E para comprovar isso, então ele pega essa nova emulsão e se desloca até a Bolívia. E lá ele faz a sua descoberta. Ele faz o teste lá no alto da Cordilheira dos Andes, mais de 5.000 metros de altitude, e ele consegue então captar o trajeto, os resquícios de uma partícula que passa pelo filme. Quando ele traz isso, ele, juntamente com o Occhialini e o Powell, escrevem um artigo e publicam na Nature. Grande problema que vem aqui: o César Lattes foi o autor principal, mas quem ficou com todas as graças oriundo desse artigo foi o Cecil Powell, porque ele era o dono, o chefe do laboratório. Mas se não fosse o próprio César Lattes que viesse a desenvolver a emulsão com boro e também se deslocar até os Andes, não seria possível conseguir fazer esse teste e provar a existência do meson pi. Obviamente, o César Lattes ele entende que o prêmio Nobel é algo muito político, mas ao longo da sua vida ele vai tendo um processo de depressão. Então ele acaba tendo bastante depressão.
Ele dizia que, na realidade, esses prêmios muito gloriosos, essas coisas assim, não ajudam bem a ciência. Mas, obviamente, né, a descoberta deveria levá-lo junto, né? Ele devia ter sido lembrado, mas naquele período não havia essa discussão. Isso mudou na década de 60. Após a década de 60, então, as pessoas que contribuíam também eram laureadas com o prêmio Nobel. E nesse caso, então, somente o Cecil Powell que ganhou isso. No ano seguinte, em 1948, o César Lattes, depois de ter publicado esse artigo, ele vai lá para os Estados Unidos trabalhar na Universidade de Berkeley, junto a um cientista também bastante importante. Nesse caso, era o Eugene Gardner. Só que aqui também aconteceu uma descoberta muito interessante. Porque no acelerador síncrotron que eles tinham lá, o César Lattes fez alguns testes utilizando carbono sendo bombardeado por partículas alfa e descobriu o quê? Descobriu mesons artificiais. E isso também iria dar o prêmio Nobel ao Eugene Gardner. Qual era o problema? Anos anteriores, o Gardner estava envolvido na pesquisa de desenvolvimento de bombas nucleares e ele ficou em contato com berílio. E ele desenvolveu uma doença chamada berilose, que é o quê? É uma doença que ataca as fibras do pulmão, então a pessoa não consegue mais respirar. Sabendo disso, o comitê lá do Nobel, eles resolveram o seguinte: a gente não pode dar um prêmio Nobel para o Eugene porque ele estava em estado terminal. E foi dito e feito. Logo em seguida, o Eugene acabou falecendo e não existe prêmio Nobel póstumo. Então, mais uma vez, numa pesquisa que envolvia o César Lattes, não houve a premiação a ele ou mesmo ao chefe do laboratório. E o César Lattes, na realidade, é uma coisa bem interessante. Do ano de 1949 até 1954, ele foi mencionado 5 vezes para ganhar o prêmio Nobel e acabou que não ganhou nenhuma vez. Mas sabiam todos que cientistas muito importantes, como por exemplo o Niels Bohr, acreditavam que sim, ele tinha que ter ganho esse prêmio. E existe até uma história de uma carta do Niels Bohr que explicava o porquê o César Lattes não ganhou o prêmio Nobel. Nos anos que seguiram, César Lattes continuou trabalhando em algumas universidades no exterior, como lá na Itália, na Universidade de Pisa. Ele também foi convidado a trabalhar nos Estados Unidos, basicamente numa universidade em Chicago. E também, o mais impressionante, ele foi chamado para ser professor em Harvard, só que ele acabou negando. Então ele ficou no Brasil e aqui ele ajudou a fundar algumas coisas bastante importantes. Mas antes disso, ele ainda foi professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também fez parte da fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então ele foi uma pessoa muito importante não só nas descobertas, mas na fundação de institutos aqui no Brasil. Além disso, ele também fez parte da ABC, que é a Academia Brasileira de Ciências. E basicamente no ano de 1963 foi quando ele resolveu diminuir as suas andanças e se instalar de vez em um determinado local. Ele ajuda a fundar o Instituto de Física lá da Unicamp. E ele fica de 1963 até 1986. Quando ele se torna doutor honoris causa e também professor emérito ali naquela universidade. Então, final da vida do Lattes foi na cidade de Campinas, onde, infelizmente, ele veio a óbito
com 80 anos devido a uma parada cardíaca. Mas é claro, um cientista dessa envergadura ganhou prêmios bastante importantes, como o prêmio Einstein e vários prêmios aqui no Brasil. Uma das coisas que fizeram para manter a lembrança dele foi lá na Unicamp. Quando construíram a Biblioteca Central, não pensaram duas vezes e deram o nome do César Lattes para essa biblioteca. Então é a Biblioteca César Lattes. E além disso, devido à sua grandiosidade na pesquisa das partículas físicas e por ser um dos grandes físicos aqui do Brasil, foi dado a ele a honra de nomear a plataforma que une todos os currículos e pesquisas desenvolvidas por brasileiros. No caso, a plataforma Lattes, que é coordenada pelo CNPq. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história. Esse é o grande físico de partículas aqui do Brasil, um dos candidatos a prêmio Nobel que infelizmente foi injustiçado devido talvez à sua juventude, porque ele não podia ser ali o chefe de um laboratório, mas que realmente está marcado na história e reconhecido fora do Brasil como um dos grandes físicos da história. Então, antes de você ir embora, se for possível, deixa um like, se inscreve no canal e clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos ou de uma biografia de um cientista, como foi esse vídeo. Também dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, que eu vou deixar para vocês uma lista com livros que são bastante interessantes. E caso você queira presentear alguém ou a si mesmo, tem os links aqui que você pode acessar e se dar esse presente. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.